Tem essa dúvida aí, tá? É como se eu estou aqui apresentando essa live, eu estou falando em português. Não tem legenda na live. Estou falando em português. E aí tem uma pessoa assistindo lá na França e ela não conhece nada de português, mas ela está me ouvindo em francês. E tem uma outra que está conectada na Alemanha e ela está me ouvindo em alemão. E tem uma outra que está conectada na Rússia e está me ouvindo em russo. E eu estou falando só em português. Essa é uma teoria. E a outra teoria seria que eu recebi um dom de línguas no plural. Então eu estou falando várias línguas. As pessoas estão, cada um, entendendo na sua própria língua. Tá? Então, para isso, a gente tem que ver o que diz Santo Tomás sobre isso. Vamos para Santo Tomás? E se a gente for para Santo Tomás, acabou a dúvida. A gente já sabe o que é a posição da igreja, né? Então vai lá, Carol. Santo Tomás de Aquino disse que o Senhor deu-lhes o dom de línguas para que a todos ensinassem, não de modo que, falando uma só língua, eles fossem entendidos por todos, como alguns dizem, mas sim, bem literalmente, de maneira que nas línguas dos diversos povos falassem as de todos. Pelo qual disse o apóstolo, eu dou graças a Deus porque falo as línguas de todos vós. Lá em 1 Coríntios, né? São Paulo fala isso, capítulo 14, versículo 18, você pode conferir. Então, Santo Tomás, ele esclarece para nós, tira essa dúvida, né, de que de fato não era Pedro falando. Pedro falava só o hebraico, né, o dialeto aramaico ali, né? Não era Pedro falando em aramaico e todo mundo entendendo Pedro. Ele falando a língua de todos. Ele estava falando a língua de todos. É realmente o fim de Babel, né? Agora todos se entendem, cada um entendendo ali na sua própria língua, tá? Então, não caia nessa falácia, né? De que muita gente da renovação carismática fala, tá? Mas não é, vamos dizer assim, não estou acusando a renovação em si. Não é a direção, não é, né, os bambambãs lá, é o povo mesmo, né? O povo que, por ignorância, né? Porque a gente, aqui na nosso grupo de oração, a gente reza em línguas, exatamente como os apóstolos fizeram lá em Pentecostes. Não. O que aconteceu em Pentecostes foi outra coisa, tá? Outra coisa. Essa histeria coletiva aí da oração em línguas é outro assunto. Assunto até para uma outra live, talvez, se a gente puder entrar com mais tempo, tá? Então, o que aconteceu ali foi um fenômeno em que os apóstolos pregaram o evangelho como Jesus mesmo mandou, a toda criatura, independente do idioma, né? Todo mundo conseguiu entender, cada um na sua própria língua, certo? Mas a gente está falando aqui já faz um tempão, né, Carol? Quase 1h30 já vai fazer, né? Mas e agora, né? E agora? O que deve acontecer na nossa vida? O que muda? O que muda com Jesus na nossa vida? Ressuscitando, né? Então, com Pentecostes, né, deve acontecer na nossa vida um profundo arrependimento, né? Em primeiro lugar, um profundo arrependimento de todos os nossos pecados, né? Colocar Deus no lugar que Ele merece, né? Em primeiro lugar na nossa vida, na nossa história, né? Em todas as coisas, sobre todas as coisas, Cristo tem que estar acima, né? Viver uma vida reta, no mínimo, né? No mínimo, Cristo ressuscitou. E agora? Bom, no mínimo eu tenho que viver uma vida reta, né? Uma vida digna, né? De acordo com tão grande graça. A gente já falou aqui na live, né? Mas assim, ter e demonstrar esse amor, assim. Mas é aquele amor que está ali, disponível, sabe? Aquele amor de prontidão, como o padre Paulo Ricardo fala, a nada dar mais valor do que a Cristo, né? É isso que o Pentecostes nos pede, a nada dar mais valor do que a Cristo. Então não existe esse negócio de católico não praticante, por amor de Deus. Assim como não existe vegano não praticante. Não existe? Né? Não. Mas você é um vegano. Eu sempre disse, eu sou um vegano não praticante. Não, eu sou um vegano que come churrasco. Né? Mas isso é porque é piada, né, da sua parte, mas não existe, né? Como pode um vegano
que não é praticante. Não existe. Assim como no católico, não existe. Não existe católico não praticante, gente. Isso não pode, isso não está certo, isso não O faz católico sentido. do IBGE. Não faz sentido, né? Então, deve realmente, assim, Pentecostes, ele deve servir para nos trazer esse novo ânimo, né? Essa vida em Cristo, que Cristo está conosco, Ele está no meio de nós verdadeiramente, verdadeiramente. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, né? E agora nós podemos sentir e nós podemos viver com o Espírito Santo em nós, né? E se mover do Espírito Santo. Agora, nunca vai ser Pentecostes, né? Se a gente virar as costas para Deus. Né? Não vai ser Pentecostes, não vai acontecer. Né? Se a gente quiser viver como fala o homem velho, né? Apegado ao pecado, não vai acontecer. Pentecostes não vai acontecer se continuar assim. E nessa questão do católico não praticante, do católico de IBGE, né? Isso, Carol falou, isso não existe, né? Não existe. Mas acontece também daquele católico que ele se diz praticante, né? Porque ele vai à missa no domingo, né? Ele vai à missa no domingo e ele se confessa uma vez por ano, né? E ele comunga e tal. Então ele se diz católico. Mas ele não tem realmente essa centralidade da fé, né? A gente vê isso o tempo todo. Tá? Eu participo de grupos na internet, que são grupos ditos católicos. Outro dia, um rapaz colocou lá uma postagem no grupo falando sobre os anticoncepcionais, que a igreja não permite o uso de anticoncepcional, que usar anticoncepcional é um pecado grave. Aí um monte de gente, tudo católico ali, tudo católico, tá? Começa a se manifestar dizendo, não, isso é uma coisa ultrapassada, isso já mudou, usar anticoncepcional não é pecado, pecado é colocar um monte de filho no mundo e não ter como sustentar, nesse mundo maluco que existe por aí, a gente tem que ter um controle de natalidade, isso. Que tipo de católico é esse? É um absurdo, mas é muito sério isso, aí gente. A pessoa faz uma postagem assim, hoje é sexta, não se esqueça. Sexta não se come carne. A pessoa tem lá 58 anos de idade e escreve no grupo. Não sabia. É mesmo? Eu não sabia. Católico não come carne na sexta-feira. Sexta-feira. Ele vira vegano na sexta-feira. É verdade. Praticante. Nesse caso, praticante. Por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa sexta-feira, né?